Olá a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais fascinantes e humanas do Novo Testamento, o apóstolo Pedro. A jornada dele é uma fonte inesgotável de inspiração, cheia de altos e baixos, que nos ensina muito sobre fé, arrependimento e a incrível graça de Deus. Vamos começar do início. Quem era Pedro antes de encontrar Jesus? Ele era Simão, um simples pescador da Galileia. Um homem comum, trabalhador, provavelmente forte e com um temperamento impulsivo. A vida dele era previsível. Acordar cedo, lançar as redes no mar da Galileia, voltar para casa. Mas tudo mudou num dia extraordinário. Imaginem a cena, descrita no livro de Lucas, capítulo 5. Pedro e seus companheiros passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Estavam cansados, frustrados, limpando suas redes. Então Jesus entra em seu barco e pede para que ele o afaste um pouco da margem para poder ensinar a multidão. Após terminar de ensinar, Jesus se vira para Pedro e diz algo que parecia loucura: leva o barco para águas mais profundas e lancem as redes para pescar. Pedro, o pescador experiente, poderia ter zombado. Ele poderia ter dito: Senhor, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. E ele até diz isso, mas acrescenta uma frase que muda sua vida para sempre. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Essa obediência, mesmo diante da lógica e da exaustão, resultou numa pesca milagrosa. Os barcos quase afundaram de tantos peixes. Diante desse poder, Pedro cai de joelhos e diz: se afaste de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Ele reconheceu sua própria pequenez diante da santidade de Cristo. Mas Jesus responde com um chamado poderoso: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Nesse momento, Simão, o pescador, começa a se transformar em Pedro. Ele, André, Tiago e João deixaram tudo para trás. Barcos, redes, sua antiga vida, tudo para seguir Jesus. Isso nos ensina nossa primeira grande lição. O chamado de Cristo nos convida a deixar nossa zona de conforto e confiar nele, mesmo quando não entendemos o plano completo. Ao longo dos evangelhos vemos a personalidade forte de Pedro. Ele era apaixonado, impulsivo, sempre o primeiro a falar. Quando Jesus andou sobre as águas, foi Pedro quem disse: Senhor, seis tu mandei-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele andou. Por um momento ele fez o impossível. Mas então ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, sentiu medo e começou a afundar. Quantas vezes começamos firmes na fé, mas as tempestades da vida nos fazem duvidar e afundar? A boa notícia é que, assim como Jesus estendeu a mão e salvou Pedro, ele também está sempre pronto para nos levantar. Outro momento crucial está em Mateus capítulo 16. Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Enquanto os outros davam respostas vagas, Pedro, movido por uma revelação divina, declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma das maiores confissões de fé de toda a Bíblia. E por causa dessa fé, Jesus lhe dá o nome de Pedro, que significa rocha, e diz que sobre essa rocha edificaria sua igreja. A rocha não era o homem Pedro, com suas falhas, mas a verdade que ele confessou, que Jesus é o Cristo, o Salvador. No entanto, a história de Pedro também é marcada por uma queda profunda, que nos ensina sobre a fragilidade humana e o poder do perdão. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro, que havia prometido morrer por ele, o negou, não uma, mas 3 vezes. Ele jurou que não conhecia aquele que era o centro de sua vida. O som do galo cantando foi como uma faca em seu coração. O Evangelho de Lucas nos diz que naquele momento, Jesus se virou e olhou para Pedro. Aquele olhar deve ter quebrado Pedro por dentro. Ele saiu e chorou amargamente. Esse choro amargo foi o início de sua restauração. Não foi um choro de desespero como o de Judas, mas um choro de arrependimento sincero. E aqui vemos a beleza da graça de Deus. Após a ressurreição, em João capítulo 21, Jesus aparece aos discípulos novamente na praia, e ele prepara uma refeição para eles. Ele encontra Pedro exatamente onde o chamou pela primeira vez, perto do mar, perto das redes. Ali, Jesus não o acusa. Ele não diz: eu não te disse, Pedro? Em vez disso, ele faz uma pergunta, 3 vezes, uma para cada negação. Simão, filho de João, tu me amas? Com o coração humilhado, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a cada resposta, Jesus o comissiona novamente: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Jesus não apenas perdoou Pedro, ele restaurou seu propósito. Ele transformou sua maior falha em um testemunho de redenção. Isso nos mostra que não importa o quão fundo tenhamos caído. O arrependimento sincero nos leva a um Deus que está mais interessado em nos restaurar
do que em nos condenar. Depois da ascensão de Jesus, vemos um Pedro completamente transformado. No dia de Pentecostes, no livro de Atos, aquele mesmo homem que negou Jesus por medo de uma serva, agora se levanta diante de uma multidão e prega com uma ousadia sobrenatural. Cheio do Espírito Santo, ele proclama o Evangelho e quase 3.000 pessoas se convertem naquele dia. O pescador de peixes se tornou de fato um poderoso pescador de homens. A vida de Pedro continuou sendo uma aventura de fé. Ele realizou milagres, enfrentou perseguições, foi preso e milagrosamente liberto. Pedro foi fundamental na expansão da igreja, inclusive sendo usado por Deus para levar o Evangelho aos gentios, como vemos na história de Cornélio. Além de sua história nos Evangelhos e em Atos, temos também seus próprios escritos, as cartas de 1ª e 2ª Pedro. Nesses livros, vemos um pastor maduro e sábio, encorajando os cristãos a permanecerem firmes na fé em meio ao sofrimento. Em sua primeira carta, ele nos chama de pedras vivas que estão sendo edificadas em uma casa espiritual. Ele nos lembra de nossa esperança viva, através da ressurreição de Cristo. Em sua segunda carta, ele nos adverte contra os falsos mestres e nos incentiva a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São leituras que nos fortalecem e nos guiam até hoje. A tradição da igreja nos diz que Pedro morreu como um mártir em Roma, crucificado. Disse que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Se for verdade, que final poderoso para uma vida de entrega total. A jornada de Pedro, de um pescador a um apóstolo, de impulsivo a um líder, de um negador a um mártir, é um espelho para todos nós. Ele nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Ele usa pessoas comuns, com falhas e fraquezas, para realizar coisas extraordinárias. A chave é a disposição de seguir, a humildade para se arrepender e a fé para ser restaurado. A vida de Pedro é um convite para cada um de nós. Talvez você se sinta como Pedro antes do chamado, preso numa rotina sem propósito. Talvez você se sinta como Pedro no barco, afundando em meio às tempestades da vida. Ou talvez, dolorosamente, você se sinta como Pedro depois da negação, carregando o peso da culpa e da vergonha. A boa notícia é que o mesmo Jesus que chamou, salvou e restaurou Pedro, está chamando você hoje. Ele te vê, ele te conhece, ele te ama. Ele quer transformar suas falhas em testemunho e te dar um propósito eterno. O primeiro passo é o mesmo de Pedro: reconhecer quem ele é e quem nós somos diante dele, e aceitar o seu convite. Vamos terminar com uma breve oração, inspirada na vida de Pedro. Senhor Deus, obrigado pela vida do apóstolo Pedro. Obrigado porque, através de sua história, vemos a tua infinita graça, paciência e poder transformador. Assim como Pedro, muitas vezes somos impulsivos, duvidamos e falhamos. Nos perdoe, Deus, e nos ajude a manter nossos olhos fixos em Jesus, mesmo em meio às tempestades. Restaura-nos quando caímos e enche-nos com teu Espírito Santo, para que possamos ser testemunhas corajosas do teu amor. Que a nossa fé seja firmada na rocha que é Cristo. Amém. E se você nunca tomou a decisão de seguir a Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora. A Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É um passo de fé simples, mas que muda tudo. Diga a Ele que você se arrepende dos seus pecados e que o aceita como seu único e suficiente Salvador. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.